Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um. Vamos abrir o mesmo texto que foi lido no início do culto. João, Evangelho de João, no capítulo de número 4. E, se Deus permitir, por sua misericórdia, nós vamos sair daqui com três características ou três passos na trajetória de todo o discípulo de Jesus Cristo. Esse texto aqui é um texto que provavelmente nós temos a primeira pessoa que foi enviada em missão, ou que exerceu uma função de missionário. No caso, uma missionária, uma mulher. A mulher de João 4, a mulher que está aqui descrita na história, que João escreveu e que está aqui no capítulo 4, que é a mulher de Samaria. Vou passar pelo texto todo. Muita coisa pode ser tirada do texto. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e de luz para as nossas vidas. Mas hoje, Deus permitindo, eu gostaria de colocar um foco sobre esses três aspectos que fazem a vida do crente, a vida do discípulo. A gente podia chamar isso de um tripé que sustenta a vida do crente. Os tripés, eles são as estruturas de base consideradas as mais estáveis, até pela engenharia. Nós estamos aqui com um tripé ali, nós temos um tripé aqui. A estrutura dessa aqui não tem como ficar em falso. Até se uma dessas pernas ficar um pouco menor, ele ainda consegue estabilizar no solo. Então, um tripé é algo realmente muito simbólico. E esse tripé que vai ser colocado aqui hoje para vocês são 3 pontos que sustentam a vida do crente, que devem estar presentes na vida de vocês todos que estão aqui. Devem estar presentes na vida de cada pessoa. E eu estou enfatizando isso porque existe sempre na cabeça de um ou outro irmão uma ideia muito ruim, uma ideia muito nociva, uma ideia muito doentia, que é a ideia de que isso não é para mim, isso aí é para pessoas mais espirituais, isso aí é para quem foi chamado, isso aí é para aquelas pessoas que têm mais profundidade, isso aí é para os pastores, isso aí é para aquele irmãozinho que tem jeito, olha como ele tem jeito de ler a Bíblia, olha como ele gosta de orar, olha como ele testemunha da palavra de Deus. Mas eu acho que Deus não exige isso de mim, eu acho que eu não preciso disso, basta eu ir na igreja ali vez por outra e está tudo certo. Então, um dos objetivos dessa mensagem é você abandonar de vez essa ideia. Porque se você está vivendo essa realidade, você está perdendo tempo, você está andando por um caminho tortuoso, perigoso, você está andando por um caminho de morte e está achando que está tudo bem. Porque você olha para a vida, talvez de um pastor, talvez de um pregador, talvez de uma irmã, dessas irmãs que a gente chama irmãs de oração, e você acha aquilo muito bonito, aquilo muito normal, é isso mesmo, ele tem que ser assim mesmo, é pastor, é presbítero, é diácono, é professor de escola bíblica, ele já é crente há muito tempo, é isso mesmo, ele tem que ser mais aprofundado mesmo. Mas eu não, eu sou só um crente comum, eu só para o trabalho, volto para casa e lá eu vou na igreja, lá eu canto, lá eu faço as orações junto com os irmãos na hora do culto, lá eu escuto a pregação, às vezes eu entendo, às vezes eu não entendo, e assim eu vou vivendo, e de manhã eu faço ali uma recitação, que eu chamo de oração, eu recito o Pai Nosso, e peço a Deus para me proteger de acidente, de assalto, de doença, e é isso. Mas essa não é a vida do crente.
Essa não é a vida para a qual vocês foram chamados. Vocês foram chamados para uma vida de profundidade, para uma vida de amplitude, para uma vida de compromisso sério. Entendam o que eu estou dizendo. Não são apenas aqueles que são chamados de vocacionados, que devem viver a palavra, viver a oração, viver a experiência com Deus, viver o testemunho de Cristo de maneira intensa. Todos nós somos chamados a isso. Todos nós. Este é o ponto central dessa mensagem. Já foi entregue aqui no começo. Mas nós vamos olhar esta realidade no texto da mulher samaritana. O capítulo 4, no versículo 1, diz que o Senhor ficou sabendo, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, o Senhor, fazia e batizava mais discípulos que João. Se bem que Jesus mesmo não batizava. É até curioso isso, né? Dá a entender que Jesus nunca batizou ninguém. E sim, os seus discípulos. Então Jesus deixou a Judeia diante desse impasse e retirou-se outra vez para a Galileia. A Judeia é essa região que Roma dominava, e a Galileia também. A Judeia, uma região que o próprio nome já diz, onde tinham mais judeus, e a Galileia, onde estavam os chamados galileus, onde estava a cidade de Nazaré, né? Onde Jesus foi criado. Ele nasceu na Judeia, em Belém da Judeia, mas ele foi criado na Galileia, e estava indo outra vez para lá, a terra onde ele foi criado, e diz aqui que era necessário que ele atravessasse a província da Samaria. Os judeus não se davam com os samaritanos. Não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, mas eram por fatos, por questões ocorridas no passado, eles se odiavam. Se odiavam. Jesus era judeu, ia passar por um lugar onde judeus eram odiados. Algumas informações geográficas dizem que Jesus não precisava passar por lá. Tinha outros caminhos que ele podia escolher. Não era obrigado ele ir por lá. Não era obrigado ele passar pela Samaria. Mas João diz claramente que era-lhe necessário passar pela Samaria. Era necessário para Jesus. Jesus disse: eu tenho necessidade de passar por lá. Eu vou passar por lá. Existe uma necessidade lá, nesse caminho, para que eu vá traçá-lo, e é por isso que eu vou por ele. E aí ele passa por uma das cidades de Samaria, chamada Sicar, fica perto das terras onde Jacó deu ao seu filho José, e ali, nessa terra de Sicar, existia uma fonte ou um poço, chamado de fonte ou poço de Jacó. Cansado da viagem, porque Jesus era 100% homem, também sendo 100% Deus, era 100% homem, cansou-se da viagem e assentou-se Jesus junto daquela fonte por volta da hora sexta, ou seja, no pingo, como a gente diz aqui do Ceará, no pingo da meio-dia. Ao meio-dia Jesus estava ali, sol fortíssimo, e nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Jesus já sabia que essa mulher viria ali, por isso que era necessário que ele passasse, ele queria se encontrar com esta mulher. E quando ela veio para tirar essa água, Jesus disse para ela: dá-me de beber. Pois os discípulos de Jesus não estavam ali, tinham ido à cidade para comprar alimento. Então, estava ali à beira do poço, apenas Jesus e aquela mulher,
que nós não sabemos o nome. E essa mulher, quando Jesus lhe pediu água, disse assim: como é que, sendo tu judeu, vem pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, eu já expliquei. Então era algo super estranho para aquela mulher, que Jesus tenha lhe pedido água, porque ele era judeu, dava para saber, pelas suas vestimentas, pela sua forma de falar. E ela ficou estranhando, porque um judeu jamais falaria com a samaritana, principalmente para pedir água. E ele, sendo um homem, falando com uma mulher, e era outra coisa inconveniente para aquele tempo. Um homem sozinho falando com outra mulher sozinha. Mas Jesus fala, e Jesus pede a ela de beber. E quando ela estranha e diz: como é que você vem pedir água a mim? Jesus replica no versículo de número 10, dizendo assim: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, se você conhecesse o dom de Deus, e se você conhecesse quem está te pedindo água, tu é quem lhe pedirias, tu é quem me pedirias, e ele te daria, ou seja, ele mesmo, Jesus, te daria água viva. Se você soubesse com quem você está falando, você não ficaria aí com os seus conceitos e preconceitos. Você ia apenas dizer assim: dá-me água da vida. E o Senhor foi replicado por ela no versículo 11, porque ela não entendeu absolutamente nada quando Jesus disse para ela que ela deveria conhecê-lo e que ela deveria lhe pedir água. Ela diz assim: Senhor, tu não tens com que tirar esta água, o poço é fundo, cadê a corda? Cadê o balde? Onde, pois, tu tens esta água viva? De que água viva tu estás falando? Onde é que está esta água que eu não estou vendo contigo? Aí ela engrossa um pouquinho com ele, ela diz assim: será que o Senhor é maior do que Jacó, que foi o homem que fez esse poço? Um poço histórico, porque ele mesmo bebeu, Jacó bebeu desse poço, esse poço é milenar, e os seus filhos beberam desse poço, e o seu gado bebeu desse poço histórico. E o Senhor, não sei nem quem é, nunca nem vi, o Senhor está dizendo que tem uma água melhor do que essa? E Jesus afirmou: quem beber desta água, desse poço que você está gabando, você está gloriando esse poço, hein? Está achando ele muito bom, muito importante, porque foi Jacó quem o cavou? Mas quem beber deste poço, da água deste poço, tornará a ter sede. Enquanto a irmã Euseni estava lendo esse texto, eu me lembrava de um cântico que diz: água viva sai do manancial, que é Cristo, o Redentor. Ela traz do céu vida eternal, que converte o pecador. Alguma coisa assim, não é? E aí completa: dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Não tem nenhuma outra água que dê certo matar a sua sede. Meu Deus, por que você e eu somos tão teimosos? Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tende piedade de nós. Porque nós insistimos em beber todo tipo de água para tentar matar todo tipo de sede que nós temos, porque o que não falta em nós é sede.
Sede de segurança, sede de amor, sede de afeto, sede de compaixão, sede de atenção, sede de sentimento de pertencer a alguma coisa, sede de aceitação, sede de reconhecimento, alguns têm, sede de sucesso, outros têm. São muitas sedes que nós temos. E nós vivemos tentando matar essas sedes com todo tipo de água que tem por aí, mas não existe nenhuma água que nos possa matar a sede. Todas as águas que todos nós aqui já bebemos, elas nos deram no máximo uma sensação de alívio momentâneo, mas depois a gente voltou a ter sede de novo. O sujeito estava desempregado. Desempregado e também sem formação. Este sujeito se esforça e faz uma formação. Digamos que ele ainda não tem o ensino médio. Aí ele faz o ensino médio. Quando ele chega no ensino médio, ele começa a matar um pouquinho daquela sede. Que bom, eu estou no ensino médio. Aí lá, ele se angustia com as coisas que acontecem naqueles 3 anos. E aí ele conclui o ensino médio. Aí, estou feliz, concluí o ensino médio, passei pelo ensino médio. Aí esse sujeito diz assim, mas eu ainda preciso de algo mais. Aí ele vai para o ensino superior. Aí ele entra no ensino superior e passa todo o curso reclamando pelas angústias do ensino superior. Não aguento mais aquele professor, não aguento mais esse semestre, porque isso não acaba logo. Aí acaba, ele mata aquela sede. Aí ele vai em busca de um trabalho, aí ele se esforça, aí ele passa num concurso e fica feliz porque passou no concurso. E quando ele começa a trabalhar, só o que tem no trabalho é problema. E a pessoa volta para casa estressada, tem alguns que adquirem doenças ocupacionais, outros ficam mentalmente abalados, emocionalmente adoecidos, enfim, essa sede nunca é saciada com as coisas daqui de baixo, embora elas sejam lícitas e sejam até boas e sejam até necessárias, mas não dá para matar essa sede em lugar nenhum, somente o Senhor Jesus é que mata a nossa sede. Por isso que eu peço misericórdia aqui a Deus por mim, por nós, que Ele coloque sobre nós essa misericórdia, porque nós somos teimosos, nós insistimos em outras águas. Jesus é tão claro, ele diz assim, olha, versículo 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória a Deus por isso. Pelo contrário, não só não terá sede, como não vai caber mais nada dentro de você, porque a água que eu lhe der será em você que bebeu uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Você já vai experimentar a vida eterna agora ao beber da água que Jesus lhe dá. Isso tudo, essa mulher já deveria estar tonta, zonza com essa palavra. Que palavra forte, que palavra profunda, que palavra misteriosa, porque essa conversa começa de maneira simples. É uma mulher no poço, é Jesus com sede. Por favor, me dê um pouco d'água. E a mulher vem com essa história, tu é judeu, eu sou samaritana, não sei o quê, como é que você fala comigo? E Jesus manda essa pedrada santa sobre ela, essa palavra pesada, no sentido da sua importância e da sua profundidade. E a mulher diz assim no versículo 15, Senhor, dá-me dessa água aí, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Ela não entendeu ainda, não entendeu.
Dá-me dessa água, porque o objetivo que eu tenho de tomar da água que o Senhor tem para me dar é eu ter mais conforto. É eu não precisar sair de casa meio-dia para buscar essa água aqui. Ela pensou que era uma água, H2O. Não era disso que Jesus estava falando. Jesus não diz nem que sim, nem que não, né? Tem horas que Jesus ele age dessa maneira, porque ele poderia ter dito assim: não, mulher, não é dessa água que eu estou falando, mas ele não explica, ele deixa no ar. Ele só diz assim no versículo 16: vai, chama o teu marido e vem cá, volta aqui com ele. E aí a mulher respondeu na mesma hora: não tenho marido. E Jesus replica: bem disseste, não tenho marido. Quando você disse que não tem marido, você disse a verdade, porque 5 maridos você já teve, e esse que agora está contigo não é teu marido. Você disse a verdade. Mostrando, como quase todos os irmãos aqui que conhecem o texto sabem, que essa mulher realmente estava querendo matar a sede dela. Ela não era uma mulher vulgar. Ela não era uma mulher vulgar. Ela foi casada 5 vezes. Se ela casou 5 vezes, ela casou. Agora ela não estava casada. Estava vivendo com alguém, mas não era casada. Mas ela provavelmente isso aponta para o fato de que ela tinha uma sede muito forte de carência, de complementariedade, de ter alguém com ela. Ela não podia ficar só. Eu preciso sempre ter um marido. Sem marido eu não aguento. Marido é a água que mata a minha sede. Dinheiro é a água que mata a minha sede. Quando eu estou sem dinheiro, ninguém me suporta. Nem eu me suporto. Quando eu estou sem dinheiro, eu fico amargurado, eu fico angustiado, eu me deprimo. Saúde é minha água. Se eu estiver doente, eu não fico apenas abatido com a doença, não, eu fico amargurado, me dá logo medo de morrer, e tudo vai se acabar, e a vida não tem mais jeito, e eu não vou fazer mais nada, não vou orar, não vou ler a Bíblia, porque eu vou ficar lambendo a minha ferida da minha doença. Porque saúde é a água que eu quero. Aplauso é a água que eu quero beber, porque eu faço as coisas, me esforço, faço com excelência, mas ninguém me aplaude, ninguém me vê, ninguém reconhece. O pessoal fica aí olhando e parece que eu não estou fazendo nada, e eu estou muito triste, magoado, revoltado, vou chutar tudo para o ar, porque aplauso é a água que eu procuro para beber. Então, meus irmãos, renunciemos a todas estas águas aí e bebamos da água que o Senhor Jesus nos dá. Quando o Senhor lhe revela isso, que ela não tinha contado para ele, ela não tinha falado detalhes da sua vida para ele, mas o Senhor Jesus sabe tudo, conhece os corações. E ela diz assim no verso 19: Senhor, vejo que tu és profeta. Tu és profeta, tu sabes de algo aí. Tu estás dizendo algo que eu não te revelei, eu não te disse, tu sabes. Vejo que tu és profeta. Então eu vou aproveitar para fazer uma pergunta teológica para o Senhor. Os nossos pais, os ancestrais samaritanos, adoraram nesse monte aqui que nós estamos, o Monte Gerizim. Vocês, judeus, entretanto, dizem que é em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Ela foi para um outro assunto, né? Aproveitando ali que ela viu que Jesus tinha respostas, e quando ela faz essa pergunta, tem uma pergunta aqui nas entrelinhas, ela quer saber onde é o lugar para se adorar. Aí Jesus diz assim no verso 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis,
Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, aqueles que beberem da água que eu lhe der, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você acha que Jesus está falando só dos diáconos, dos presbíteros, dos pregadores, daquelas irmãs de oração? Você quer se excluir disso aqui? Você é chamado para ser um adorador. Que adore ao Pai que adore ao Pai em espírito, que adora ao Pai em verdade. E aí a mulher respondeu: Eu sei, Senhor. Ela não sabia ainda nem o nome daquele homem com quem ela estava falando. Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. O senhor está dizendo aí, mas eu não tenho certeza, porque eu vou esperar o Messias. O Messias, quando vier, aí ele vai nos revelar e dizer mesmo se é aqui que adora, se é lá que adora, ou se é assim como o senhor está dizendo aí, em espírito e em verdade. E aí Jesus decide fazer algo que muito provavelmente, irmãos, ele não tinha feito para ninguém ainda. Desde que ele tinha pisado aqui, encarnado aqui nesta terra. Ele se revela. Versículo 26. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, ou seja, eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Não diga quando ele vier, porque ele já veio, está aqui diante de ti. Sou eu que falo contigo, disse-lhe Jesus. Então, irmãos, a gente não tem que ficar esperando ainda alguma coisa, não, para a gente se alegrar e matar nossa sede. Jesus já veio, Jesus já está no meio de nós, o Messias está presente aqui. E ele fala conosco. Eu creio que ele está falando conosco agora. Toda vida que um pregador levanta a voz usando a Bíblia, usando o Evangelho de Jesus, é Jesus falando conosco. Então Jesus está dizendo também aqui: sou eu que estou aqui falando contigo. Eu não sei o que você está pensando, eu não sei o que você está sentindo, mas não interessa o que você está pensando e nem o que você está sentindo. Jesus está aqui. Jesus está falando com você. Quando eu digo não interessa, é no sentido de que às vezes a pessoa diz assim: eu acho que Jesus não está não, porque eu não estou sentindo nada. Não é o teu sentimento que determina a presença ou a ausência de Jesus. Jesus está aqui no meio de nós. A água da vida está aqui, irmãos. Nesse ponto da conversa, chegaram os discípulos de Jesus que tinham ido comprar comida e ficaram admirados porque ele estava falando com essa mulher. Com uma mulher, né? Nem porque ela era samaritana, porque, poxa, ele está falando com uma mulher. Todavia ninguém disse nada, nenhum deles falou nada. Que perguntas, ou porque fala com ela, ninguém teve coragem de indagar. Quanto à mulher, quando os discípulos chegaram, a mulher deixou o seu cântaro. Aquela conversa foi tão impactante para ela, que tinha saído lá da sua aldeia, da sua moradia, meio-dia, para buscar água, deixou a água lá e foi embora.
sem água, sem cântaro. Deixou lá o seu cântaro e voltou para a cidade onde morava e disse àqueles homens, os homens que estavam ali na cidade: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E vieram ter com ele. Amém? Conhecer, experimentar e testemunhar. É disso que eu estava falando no início. Conhecer de verdade, experimentar de forma genuína e testemunhar com coragem, com intrepidez. Essa é a vida do discípulo de Cristo. Essa é a vida para a qual você foi chamado. Esta mulher, antes desse encontro, um encontro rápido, mas foi um encontro com Cristo. Antes desse encontro, ela não tinha o conhecimento de quem ele era. Então, a primeira atitude, a primeira ação que deve existir na vida de qualquer pessoa é conhecer quem é Jesus. Conhecer verdadeiramente quem Jesus é. Eu estou aqui diante da igreja, de pessoas que já têm anos de caminhada, mas você mesmo deve fazer uma autoavaliação. Você sabe mesmo quem é Jesus? Você conhece mesmo verdadeiramente a Jesus? Você sabe quem ele é? A gente sabe quem ele é por meio da sua palavra, por meio da revelação, por meio da pregação, por meio do estudo. Se não houvesse Bíblia, você não saberia quem ele é. Para muitos aí, se não houvesse pregadores e pregações, as pessoas não saberiam quem ele é. Você já tem lido a Bíblia, você já tem ouvido pregações, mas às vezes nem assim a gente sabe quem ele é. Que o Senhor nos dê pleno conhecimento de quem é Jesus. Como foi dado a esta mulher, porque o próprio Jesus deu a ela o pleno conhecimento de quem ele era. Eu não sou apenas um homem, porque no começo ela pensou que ele era só um homem. Eu não sou apenas um judeu, ela pensou que ele era apenas um homem judeu. No decorrer da conversa, ela pensou que ele era um homem judeu profeta. Eu não sou apenas um homem judeu profeta. Eu sou o Messias, o Cristo que havia de vir e já veio e está diante de ti, falando contigo agora. Jesus é o Cristo. Você precisa conhecer isto e entender o que isto significa. Entender o que isto significa. Ele é a água da vida. Ele não somente tem a água, ele mesmo é a água da vida. Na festa dos tabernáculos, narrada em João 7, ele diz: eu sou a água da vida. Ele é a própria água da vida. Ele é a própria salvação. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Ele é aquele que conhece as nossas dores, conhece as nossas lutas. Ele é aquele que está sentado à direita do Pai, Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Ele é aquele que se compadece do órfão, da viúva, do desamparado, do esquecido, aquele que não é visto pelo mundo. Jesus vê. Conheçamos e prossigamos em conhecer Jesus. Porque não é um ato que você possa concluir. Vou passar
5 anos conhecendo Jesus, depois eu passo para a próxima etapa. Não, é a sua vida inteira conhecendo Ele. E digo mais, na eternidade, porque nós somos daqueles que creem na eternidade, nós somos daqueles que creem na vida eterna com o Senhor. E nós passaremos a eternidade. Sabe por que a eternidade não vai ser tediosa ou entediante, como alguns dizem, às vezes brincando, às vezes tentando filosofar contra a Bíblia? Alguns dizem assim: esse negócio de céu não tem graça, como é que vai ser? Fica lá, a gente vai ficar lá sem fazer nada, olhando uns para os outros, tocando umas harpinhas, vendo uns anjinhos tocando umas harpinhas e não sei o quê. Não, irmão. Quando você vai num lugar e você diz assim: quero conhecer tal ponto turístico, esse outro ponto e esse outro ponto. Aí você já foi ali tantas vezes, assim, eu queria ir num canto novo, porque esses outros eu já conheci, não é assim? Aí você vai num canto novo, se alegra. Aí depois você vai em outro canto novo, se alegra. Mas aí chega um momento que esgota. Você não tem mais onde ir. Esgotei. Não é? Aqui na terra a gente poderia até esgotar, se a gente tivesse condição financeira para isso. Ainda seria difícil esgotar o que a gente tem para fazer de diferente. Agora, diante do Deus vivo, diante do seu Filho, diante do Cristo poderoso, quando estivermos na eternidade, nós todos os dias, todos os minutos, que não tem minuto, não tem dia, é só uma força de expressão, a todo instante nós estaremos conhecendo algo novo do Senhor. Sempre haverá algo novo para conhecer de Deus e de Cristo. Na eternidade vai ser assim. Então nós precisamos conhecer e permanecer prosseguindo em conhecer ao Senhor. Essa mulher conheceu de verdade. Ela foi apresentada a Jesus mesmo. Não foi a Genésio, foi a Jesus. Não foi ao Papai Noel, foi a Jesus. Não foi a um caridoso, um filantropo, um curandeiro. Foi ao Deus Filho que ela foi apresentada. Conheça o Deus Filho, conheça o Filho de Deus. Você está entendendo, irmão? Só até um certo ponto, né? Porque eu também não estou entendendo. Porque é muito profundo. É muito profunda, nossa mente não alcança. Nós temos que pedir misericórdia. Senhor, me guia no conhecimento de Ti. Quem sou eu, Senhor, para saber como Te conhecer? Se o Senhor não se revelar para mim, como eu Te conhecerei? Senhor, dá-nos a conhecer de Ti. E conhecendo dEle, a gente não pode deixar de ter uma experiência genuína com Ele. Porque não é só conhecer, é conhecer também. Já enfatizei muito bem isso. Inclusive teologicamente. Conheça, estude, se aprofunde, entenda os textos. Os textos da Bíblia, nem todos são de fácil entendimento. Às vezes você pensa que é uma coisa, é outra. Por quê? Porque você não conhece. Mas você não conhece não é porque você é burro, não. Não conhece às vezes porque simplesmente está ocupado conhecendo outras coisas. Ou então porque você acha que quem tem que conhecer são os pastores, os mestres. Deixa que eles conheçam para que eles nos ensinem. Não façam isso, porque se alguém ensinar você errado, conheça. Mas não fique só no conhecimento. Não fique só no entendimento intelectual de ler as Escrituras, entender o que está sendo dito, as revelações. Experimente, tenha experiências com Jesus. Essa mulher teve uma experiência com Cristo, uma conversa maravilhosa com Cristo, onde ela teve uma experiência santa com Ele. Uma experiência íntima e profunda com Ele. Nós precisamos ter experiência com Jesus todo dia. Um jeito mais simples que eu tenho, que vem no meu coração de explicar isso, é chamar Jesus para a minha rotina, chamar Jesus para a minha vida, chamar Jesus para os meus afazeres.
Porque muitas vezes nós só temos uma visão de Jesus quando é num momento de oração, quando é na igreja, quando é na hora de um culto, quando é em algum momento marcado. Aí nós temos uma visão do Cristo. Ali é um lugar onde eu marquei um encontro com Deus nesta noite feliz, nesse santo lugar. Mas não é para ser assim, é para Jesus estar presente em toda a sua rotina. Mas nós não fazemos isso, porque tem coisas que a gente quer fazer sozinho. Não quero Jesus disso aqui, porque a pessoa Jesus disso aqui. Pois Jesus é para estar em tudo. Jesus é Senhor de tudo. Ele reivindica toda a tua existência. Ele quer você lá na escola, Ele quer você no trabalho, Ele quer você na sua casa, Ele quer você quando você está fazendo seus afazeres, sejam eles domésticos, sejam eles profissionais, sejam eles quais forem. Ele quer você no dia a dia. Ele não quer você esquecida dele a semana todinha e só é lembrado quando vem para um culto desse. Faz sentido, irmão? A ideia faz sentido, né? O que não faz sentido é fazer isso. Fazer isto não faz sentido. É estar enganando a si mesmo. Ainda que essa pessoa tenha conhecimento, ele reserva um tempo para estudar, mas ele não tem experiência. Outro ponto importantíssimo da experiência com Jesus é oração. Como é a nossa vida de oração? Como é a tua vida de oração? Você fala com ele, você conversa com ele, porque a experiência dessa mulher foi numa conversa com ele. Sabe, meus queridos, não importa muito o jeito que você vai fazer isso, o que importa é fazer. Porque eu não sei fazer aquelas orações bonitas que os crentes fazem. Não interessa, Jesus não está interessado na beleza do nosso português. Toda oração que a gente faz errado. Mas o Senhor Jesus, Ele recebe porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos orar, a Bíblia diz com clareza. Nós não sabemos orar, mas devemos orar sem saber. Porque isto nos dará experiências com Deus, experiência com esse Cristo. E não precisa ser aqui, não precisa ser num momento separado, tem que ser todo o tempo, mas precisa também ter esse momento separado e precisa ser também aqui, certo? O que eu estou dizendo é que tem gente que pensa que só pode ser se for aqui, ou só pode ser se for no meu quarto trancado. Tem que ser também, mas não somente, porque você deve orar sem cessar. Aproveito o ensejo para dizer que nós já estamos aqui há acho que mais de 6 meses com as quartas-feiras cultuando a Deus em oração aqui. Quartas-feiras às 7h30 nós estamos aqui com a graça e a misericórdia de Deus orando juntos. É um momento de experiência com Cristo. Mas não é suficiente. Ao sairmos daqui temos que continuar nesse mesmo espírito. Eu vou usar o termo que às vezes alguém pode até discordar, continuar no espírito de oração. Orando em todo tempo. Olha, Senhor, olha esse momento, Senhor, que eu estou vivendo aqui agora. Olha isso, Pai, que eu estou sentindo aqui agora, entrando aqui nessa sala, que eu vou fazer agora uma entrevista de emprego. Olha aí, Pai, eu vou fazer essa prova, Senhor, olha como é que eu estou. Senhor, Tu estás comigo, né? Eu estou contigo. Senhor, observa a angústia do meu coração. Pai, eu estou ansioso, olha o meu corpo, olha a minha mente, olha o meu ser, olha os meus pensamentos, Deus, olha no que eu estou pensando, Senhor. O Senhor acredita, Deus? A pessoa pode falar até assim, né? Porque é estranho, mas você fala: o Senhor acredita, Deus, que eu estou com vontade de matar aquela pessoa, Senhor? Se eu pudesse, eu tinha esganado. É oração sincera, e o Senhor vai trabalhando em você, e você vai tendo experiência com Ele. Essa é a vida do discípulo de Cristo. Se você não vive assim, você não é discípulo de Cristo. Não dá, irmão, para viver, para ser sustentado, comendo
uma vez por semana, meu irmão, não dá. É preciso comer e beber dessa água, comer do pão da vida, beber da água da vida, conhecendo o Messias, o Cristo, ter experiências com Ele, experiências genuínas com Ele. Não é necessário aquele tipo de coisa, venha para o culto da experiência. Aí começa, bora irmão, começa a bater palma, levanta as mãos, apaga a luz aí, que agora nós vamos começar aqui, um momento aqui com Deus. Fecha os seus olhos, começa a sentir aí. Isso aí, irmão, é transe, é hipnose. Isso aí não é experiência com Deus, não. Experiência com Deus é sempre e no dia a dia. Embora nós possamos ter aqui na igreja também, amém? Possamos ter aqui na igreja, que maravilha termos experiências com Deus aqui na igreja. Mas essas aqui na igreja, quem decide o que vai fazer é o Espírito de Deus. É Ele quem decide quando Ele vem, como Ele vem e o que Ele vai fazer. Experiência genuína. E aí uma pessoa, irmãos, que tem o conhecimento de Jesus, por intermédio da sua palavra, conhece, sabe, lê, medita, estuda, entende, compara, lê lá em Gênesis, aí vê, olha só, Gênesis 3, meu Deus do céu, Jesus estava lá longe de vir para a terra, mas está escrito que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Olha aí, é Jesus. Aí você entende aquilo ali, você começa a entender que o evangelho já está ali. Olha ali, o Abraão foi chamado por Deus. Deus disse a ele que ia dar um filho para ele, e Deus deu este filho. E aí Deus diz assim, leva esse filho para cima de um monte. Ele caminhou 3 dias, olha aí, 3 dias, está me lembrando alguma coisa. Ele chegou lá em cima, amarrou o menino e ia sacrificar o seu filho, o seu único filho. Olha, rapaz, está me lembrando alguma coisa. E na hora que ele ia fazer isso, uma voz veio do céu e diz assim, não faça nada ao menino. E aí, quando ele desamarra o menino está salvo, o que ele vê? Um cordeiro, um carneiro preso nos arbustos, pelos chifres, e ele sacrifica este cordeiro no lugar do menino. Isso me lembra alguma coisa. Jesus já estava ali. Agora, só sabe disso quem conhece, e só conhece quem busca. Em Amós tem um texto, uma palavra, uma frase desse tamanho que os judeus dizem, isto resume toda a lei. Isto resume toda a lei. E a frase é, buscai o Senhor e vivei. Buscai o Senhor e vivei. Todo dia buscar o Senhor, aí você tem vida de verdade. Por isso que às vezes tu se sente morto, porque não busca o Senhor. O conhecimento, mas não é só o conhecimento, é a experiência. Ora todo dia, fala com Ele todo dia, tem experiências com Ele todo dia, escuta a voz dEle todo dia. Aí alguém assim que conhece e tem experiência, vai desembocar, vai desaguar, vai ter como efeito um testemunho corajoso, intrépido, desenrolado, como a gente diz aqui no Ceará. A pessoa não vai nem se esforçar, ela não vai nem colocar uma força para dizer assim, ai, estou morrendo de vergonha, mas eu vou falar. Não, porque ela está tão cheia de Jesus, pelo conhecimento e pela experiência, que ela vai e fala. Essa mulher, quando os discípulos chegaram, deixou o cântaro, correu para a sua cidade. Quando ela chegou lá, a primeira coisa que ela fez foi testemunhar. Lá está o homem, vão ver ele falou coisas sobre mim, disse tudo sobre a minha vida. Será ele o Messias? Mas eu creio que ela já estava crendo que ele é o Messias. E depois, num texto, mais um pouquinho na frente, no mesmo capítulo, as pessoas dizem assim, agora não é mais pelo que tu disseste, mulher, mas nós mesmos fomos lá e vimos, ele é o Messias. Então, o discípulo do Cristo, a discípula do Cristo, né? A pessoa que segue Jesus precisa viver sobre este tripé constantemente, conhecendo de verdade, experimentando de maneira genuína e testemunhando de forma corajosa e intrépida. Que o Senhor nos conceda essa graça em nome de Jesus. Amém.